E a gente já vem há um ano nessa luta, né? A gente começou lá em agosto, quando a gente foi pego de surpresa no Conjunto Maria José Aragão pela empresa. Nosso questionamento foi que nunca a gente foi procurar para uma reunião, chegaram de surpresa lá, colocando os hidrômetros. E de lá para cá a gente já tivemos várias reuniões, com o Dr. Joaquim, com o Dr. Gustavo, né? Com o Marco Silva, com a equipe da CAEMA. Enfim, a gente nunca entrou num acordo. Hoje, a Maria Aragão, a maioria tem hidrômetro. Mas esses hidrômetros, eles estão jogados no chão, tem uns que estão funcionando, outros não. E a minha pergunta hoje vai para o Marco Silva. Vocês prometeram de tirar o débito para trás. E hoje continua vindo esse débito. A gente queria saber como é que vai ficar. Porque lá tem moradores que tem conta de R$4.000, débito atrasado, e não tem condição, como a Mariane fala, não tem condição porque são pessoas que vivem de Bolsa Família. E aí eles me procuram, como é que eu vou ficar com esse débito? E chegando mais débito, depois do hidrômetro, o débito continua aumentando, certo? Então a minha pergunta rápida, é essa: como é que vai ficar o trabalho da CAEMA dentro da comunidade? Se vai continuar o hidrômetro, porque tem muito jogado lá, tem muito funcionando e tem muito jogado nas beiras das paredes lá, das casas, dos muros. A gente quer saber como é que vai ficar. E também essa questão do débito está atrasado, que foi prometido a tirar e até agora nunca foi retirado o débito. A pergunta é para o Marco Silva, mas só... pode ser. Pronto. Então tá. Então passa para o próximo inscrito. Marcos e doutor Joaquim, a última audiência pública que nós participamos, houve um acordo CAEMA, foi proposto um acordo CAEMA, Ministério Público e o juiz, doutor Francisco, de que esses débitos, eles iam buscar uma forma de suavizar, amenizar, como tirava quem estava até com R$2.000, não pagaria nada, e quem tivesse além de R$2.000 seria, não sei se foi 90%, e ficava 10% para que as pessoas pudessem dividir em várias vezes, e que o nome dessa pessoa não chegaria ao SPC Serasa. Inclusive eu estou indo para lá agora. Há uma certa dificuldade de eu entender essa proposta, doutor Joaquim, porque eu fui surpreendida a semana passada, quando o Duda me recebe um débito, a outra parceira nossa, me recebe um débito de R$9.000 e mais uma conta de R$150, quando ela há pouco ficou em casa. Então eu queria ver uma resposta sobre isso. Se não comportou aquele acordo, qual será o próximo? Vai ser só em agosto, depois que eu chegar de viagem. Marco, eu sei que a gente combinou de fazer um bloco, mas é porque essa pergunta específica, ela pode se repetir, pode ser que seja uma dúvida de mais pessoas, e talvez a gente respondendo logo evite isso. E eu também vou passar a palavra para os meninos aqui da Defensoria para eles explicarem também. O que aconteceu em relação ao débito anterior? Foi feito, viu, deputado Hélio? Eu falei ali a tribuna, que a CAEMA saiu com a sentença tentando botar hidrômetro na casa das pessoas. Sabendo disso, a gente fez reuniões, né, com a CAEMA, e a gente está avançado no acordo, né? A gente ainda não assinou, mas está minutado em via de ser assinado um acordo que diz mais ou menos o seguinte: que a CAEMA hidrometra, mas ela só hidrometra se ela se comprometer a não negativar ninguém, não botar o nome em Serasa, em SPC de ninguém,
ou seja, ninguém será negativado e também não vai poder cortar o fornecimento da água por débito passado, só dali em diante, da hidrometração em diante, entendeu? Esse acordo, ele estava bem avançado, no entanto, a CAEMA, ela passou por um problema, acho que o Marco Silva pode falar isso melhor, que foi o seguinte: a empresa que estava fazendo a hidrometração para a CAEMA rescindiu o contrato com a CAEMA, de tal forma que estava avançado a hidrometração, né? Mas a CAEMA alega que não está mais conseguindo manter essa hidrometração porque a empresa que estava fazendo por ela deixou. Inclusive, os representantes dessa empresa nem estão mais no Maranhão, já foram-se embora, etc. De tal forma que, como não está mais sendo possível a hidrometração na velocidade anterior, a gente tem sentido, não sei se os meninos da Defensoria compartilham, que esse acordo, digamos que ficou um pouco morno, muito embora ele não esteja morto. A gente está tentando, a Defensoria está... o Gustavo até me antecipou antes da audiência que parece que a CAEMA está no prazo, né, para comprovar e tal. Eu vou passar aqui para o Gustavo, para o Juliano, eles podem explicar melhor do que eu sobre isso. Na verdade, eu quero inclusive complementar a pergunta para o Marcos, mas já adiantando, parte da proposta que a gente está, do acordo, né, que a gente está tentando firmar, de um novo acordo, né, contrapartidas referentes à hidrometração. Vai ter a hidrometração, mas e a contrapartida? Né? Então, parte dos termos, né, que a gente está negociando. Isenção total de juros e multa, além de um desconto de 70% sobre o valor principal, com compromisso de isenção total da dívida para quem deve até R$2.000, né, para as unidades cujo faturamento mensal é de R$120. Os consumidores que aderirem, né, além desse desconto, serão aplicadas as seguintes condições: parcelamento sem entrada para as pessoas que se declararem hipossuficientes em até 24 parcelas sem juros. Nos casos, consumidores que possuem débitos mais elevados, né, em que as parcelas sejam superiores a R$50, a CAEMA vai autorizar um parcelamento mais extenso de 36 vezes sem juros. Tem outras cláusulas aqui. Aí o que eu queria até complementar em termos de pergunta para o Marcos, aproveitar a oportunidade que a gente está aqui, é porque isso casa com o que o nosso amigo falou, né? Que há meses atrás iniciaram a hidrometração e ela está paralisada, diz que está tudo pela metade, deixaram tudo lá e saíram. E eu acho que não foi comunicado à comunidade a questão de que a empresa que foi contratada, que ela pediu a rescisão, né? Eles pediram cancelamento. E aí no processo, e aí que casa com o que o Dr. Joaquim falou, a CAEMA ainda está no prazo para responder nos autos, né, do processo. Aí eu queria saber se o Marcos ele poderia nos informar, que aí já passa para a comunidade. Já existe outra empresa, né? Já existe um processo de licitação. O que é que vai ser feito, né, com os hidrômetros que estão lá, que, né, segundo o nosso amigo aqui, estariam lá soltos, parte instalados, outros não. Qual que é a providência que a CAEMA pode tomar diante disso? Eu vou começar pela pergunta feita pelo Leite, que também é comumente igual a do defensor público Gustavo. Veja bem, e aí até prestar um esclarecimento sobre essa questão da hidrometração, porque o referencial da hidrometração que estava em andamento não é a decisão do Douglas, da Vara de Interesse Difuso Coletivo. Essa hidrometração nossa, ela tem a ver com um contrato que nós tínhamos lá de 2010 com a Caixa Econômica Federal para financiar a substituição de 18 quilômetros de adutora do Italuís e com, digamos, um diâmetro maior que iria propiciar um aumento na água de São Luís de 500 litros por segundo. Isso significa um sistema Sacavém a mais em São Luís. E essa substituição foi feita, ampliou a quantidade de água para São Luís, certo? A
Agora a Caixa, ela amarrou o financiamento desses recursos ao desafio da CAEMA universalizar a hidrometração. Ou seja, na época nós tínhamos 200 mil ligações. Dessas 200 mil, 70 mil tinha hidrômetro. Então a Caixa só liberava o dinheiro para trazer mais água, porque a Caixa sabe que nossa intermitência, nossa falta de água é por desperdício. Tanto o desperdício físico, que em algumas redes, que é bem menor, se não São Luís estava uma lagoa, e a maior parte é aparente, perdas aparentes, que é perdas, ligações clandestinas, vazamento, uso indevido. Então, perdas aparentes. Esse total, ele significa que a gente tinha uma perda de 60% de toda a água que a gente produzia, certo? Então, a Caixa só financiava. Então, nós fechamos esse acordo. Esses hidrômetros tinham a ver com esse contrato. Entregou para a CAEMA sem cobrar. Por isso, a CAEMA, inclusive, instala o hidrômetro e não cobra, diferente da BRK. Instala o hidrômetro e cobra o hidrômetro, certo? Então, anos depois, isso foi em 2010, a Vara de Interesse Difuso julga uma ação que ela vai obrigar, tem muito a ver com a cobrança da tarifa. Ela vai obrigar a CAEMA a hidrometrar ou cobrar a tarifa básica. Só teria que hidrometrar. E ela coloca como preferencialmente as áreas ricas. Hoje, São Luís tem 240 mil ligações. 80 mil ligações com hidrômetro. 80 mil. 36% da hidrometração aqui em São Luís. O que significa isso? O Brasil, a média de hidrometração está em 91%. São Luís está em 36%, certo? Nós estamos muito longe de universalizar a hidrometração. Essa empresa foi contratada neste contrato da Caixa Econômica. E a empresa, quando participou da licitação, ela viu o desafio de instalar os hidrômetros, só que ela pensava que os sistemas de rede nossos todos eram padronizados. Ela não pensava que ia escavar 2 metros, 3 metros, ia achar cano por debaixo de casa, lá na Santa Clara vai de uma rua para outra. Ela não pensava isso, ela pensava que ia achar rede padronizada. O que é rede padronizada? Escavou 50 centímetros, acha o ramal. Então ela fez de tudo para abandonar o contrato. E abandonou o contrato. Qual é as providências que nós vamos fazer? A CAEMA vai ter que fazer um arranjo com a Caixa Econômica, vai ficar com os hidrômetros e vai devolver o recurso para a Caixa, e aí a CAEMA vai instalar esses hidrômetros em conformidade com o seu próprio programa, não mais com base na Caixa, na exigência da Caixa Econômica. Então, esse procedimento está sendo feito. Com relação aí, a empresa, antes de abandonar, para ampliar as medições, ela saiu instalando hidrômetro sem planejamento com a CAEMA, em alguns lugares, que deu inclusive nessa questão de você colocar o leite está lá. Quando eu instalei o hidrômetro na casa do leite, lá eu chamei o leite, nós olhamos o hidrômetro, está parado, está tudo bonitinho, certinho, que era o padrão que a gente tinha que fazer. Então, parte dos problemas que nós estamos tendo hoje com essas contas diferenciadas é resultado de quê? Resultado da instalação de forma equivocada pela terceirizada. Isso vai ser corrigido. Com relação à pergunta que o companheiro fez, eu queria inclusive explicar uma coisa aqui que eu acho importante. O companheiro lá, que a conta dele ela está aqui, ó, o valor total da conta do companheiro aqui. Veja bem, a conta dele está exatamente aqui, ó, lê para mim? Aqui. 1.827,57. Vamos lá. Conta dele aqui, 1.827. O que botaram aqui na conta dele? Olha só. O consumo dele, 21 metros cúbicos de água. Para uma casa que mora pouca gente, é muito, um consumo grande. Aí, com água e esgoto, ficou 112. Pela conta aqui, só do consumo, ele ia pagar o quê? Ele ia pagar 112 mais 112, que dá R$ 224, certo?
Só que aí meteram uma multa nele aqui de uma religação por conta própria no dia 1º de janeiro de 2024, depois de uma segunda multa por novamente religação de 250, e aí pegou um consumo faturado do período que não foi conta. Esse consumo faturado, a partir de janeiro até, digamos, 6 meses de consumo. Aí botou 1.000 mais 1.200, ele foi lá para cima, certo? Foi lá para cima. Então, a conta dele está assim por isso, certo? Mas o que a CAEMA cobrou mesmo, o que está em discussão é essa multa e nós vamos tentar administrar isso lá, certo? Saber o porquê, porque ninguém defende que as pessoas façam ligações por conta própria, porque realmente a legislação proíbe, né? Você fazer autorreligação, hoje já é até considerado crime. De tal forma que o que a gente precisa fazer? Gente, a situação é grave. Essa questão da hidrometação, aí Joaquim, vem aqui um lugar chamado, Zeca, também aqui o Zeca. Zeca, é Geniparana. Geniparana a gente tinha muita reclamação de falta de água. Foi aonde nós começamos a hidrometação aqui. Hidrometamos todo o Geniparana. Hoje a gente tem que desligar o poço. Ninguém reclama mais de falta de água. Esse desejo de melhorar a água, nós queremos. Mas o maior desperdício é nas casas. O problema é que nós temos um hábito que é de querer jogar a responsabilidade para os outros. E a gente não assume. Nós temos um desafio. O desafio de reduzir o desperdício. Isso é muito importante. Eu não rivalizo, eu não penso que rivaliza hidrometrar com resolver problema de pendência. Nós temos muitas pessoas que têm conta. A Johnny fez a pergunta lá. Vila Maria Aragão. E Johnny conhece muito bem porque quando a CECIG entregou um conjunto, entregou um sistema bonito e tal, ela foi administradora lá, né? Ela tive a dor de cabeça que ela tinha, cobrava R$20 e ninguém pagava, era uma luta, né? Cobrava R$20 pela água e ninguém pagava. Aí, quem vai pagar a energia? Aí jogou para a CECIG. A CECIG chegou e jogou para a dona Caema. Não, Caema, não vou pagar energia. Jogou para a Caema. E a Caema pegou para operar, uma tratativa política e está operando. Tem gente de comunidade aqui que já foi na Caema para entregar o poço com dívida de R$35 mil. Só que a pessoa se retentou, porque botou a conta do poço no nome dele, na Equatorial. E a Equatorial é muito inteira, né? Então, assim, essa desorganização leva a essa questão toda. O que eu posso garantir aqui, nós tivemos uma reunião, inclusive, do Conselho Administrativo, estamos discutindo essa questão de como tratar isso. Vamos ter uma outra reunião dia 26, porque não fechamos essa proposta que está sendo discutida, a gente quer alinhar uma proposta boa. Por quê? Porque a gente tem que também levar em consideração a preocupação com renúncia de receita, né? A diretoria da CAEMA responde, né? Você não pode chegar assim, a nossa vontade pode ser grande, mas aí a gente tem que fazer os ajustes, porque as pessoas têm responsabilidade também. Então, está sendo discutida uma proposta, eu penso que deverá ter uma nova reunião da Defensoria com o Ministério Público e a direção da CAEMA, e já vai ter uma proposta melhorada. Agora, gente, o colega lá do Jardim Tropical, que está pagando R$136. Zeca, anota o endereço dele, porque Quando eu entreguei a casa para o morador, era R$86, se eu não me engano. Não rivaliza, veja bem, não rivaliza o hidrômetro, mesmo que a água não esteja com 10 metros de coluna, porque só vai medir a água que passar. O hidrômetro vai, você hidrometrando, lá mesmo nessa 203 aqui que eu passei. A gente tinha problema hoje, onde foi hidrometrado, a água melhorou. Certo? Na 203, eu tive lá. Um dia não. Sim. A água chega 10 horas da manhã. Sim. Agora 5 horas. 5 horas da tarde ela vai embora. Chega 2 horas da manhã. O que a gente vai fazer 2 horas da manhã? Sim, calma, deixa eu explicar. Não, peraí. Eu cheguei, eu vim de um serviço, cheguei cansado. Então, o senhor disse que a minha conta de água, quando aparece esse hidrômetro, eu pagava 102, parece. Quando disseram que os hidrômetros iam ser medidos a partir de março. Em fevereiro eu paguei R$135. Março, a minha conta veio 850. Mês de maio, a minha conta veio 890.
Lá em casa são 5 pessoas. O meu marido nunca mais que botar hidrômetro, eu sei o que foi tomar banho no banheiro, num chuveiro. Porque a água chega, meu marido vai lá e enche os litros, e enche os baldes, fecha, lá na torneira. Então, eu tenho que estar parando a água da chuva para usar no banheiro. Se eu lavo uma roupa, eu deixo a água no tanque para usar no banheiro. Começou, não? Terezinha. Aí, no dia que teve aquela reunião aqui, o senhor falou, não foi resolvido nada. Teve um seu Mário, parece que é Mário, do Vinhais. Mauro, esse sim resolveu minha conta. Sabe por quê? Eu liguei para ele me deu o número dele, eu liguei. Ele não atendeu no dia que eu liguei. No outro dia ele me retornou a ligação, falou comigo, pediu como é que se diz? A matrícula. A matrícula, eu mandei. Ele mandou minhas 2 contas em PDF, de 135. Agora eu quero só fazer uma pergunta aqui para o senhor, porque foi falado sobre, eu tinha uns débitos. Quando o pessoal do Ministério Público estava lá no shopping, eu fui lá. Eles somaram meu débito, eu dei R$1.000 de entrada e estou pagando 48 vezes de R$202. 48 vezes de... Agora eu não sei o que foi que diminuíram para mim. Vou lhe explicar. Tá aqui. bom? Tá. Era só isso que eu queria dizer. Muito Veja obrigada. bem, eu vou lhe explicar o seguinte. O que nós acertamos aqui naquela última reunião? Mauro é o diretor comercial, certo? Ele é que passa a regra na questão das faturas. O que nós acertamos? Aonde tivesse esse tipo de inconsistência, a gente iria na casa fazer a aferição do hidrômetro, olhar se tinha vazamento e as contas seriam refaturadas, certo? Refaturado em que valor? No valor que era anteriormente, certo? Agora eu quero lhe dizer aqui, com todo respeito à senhora, veja bem, o acerto que foi feito foi para refaturar e a gente localizar o equívoco do aumento da conta, certo? Por quê? Porque pode ser problema no hidrômetro, pode ser vazamento ou pode ser mau uso, pode ser tudo, certo? Vou lhe dar mais... Não, eu não estou dizendo que é mau uso, estou dizendo, deixa eu lhe explicar. Eu não estou aqui interessado em lhe trazer prejuízo, eu estou interessado em lhe dizer a verdade para que a senhora amanhã não me disseram isso. Então o que eu quero lhe dizer? Por exemplo, teve um cidadão que a Caema foi lá, refaturou a conta dele, certo? Refaturou a conta e disse, olha, resolve o problema lá. A conta dele continuou aumentando. A equipe foi na casa dele, aí descobriu o quê? O que descobriu lá na casa dele? A água realmente só chega à noite. E as pessoas às vezes não esperam. O que ocorreu? Pela caixa d'água dele, o ladrão, a água chega, entra na caixa e vaza, direto. Então, enquanto ele não resolver esse problema, a conta dele vai continuar alta. A Caema refatura e continua alta. Então, o nosso interesse aqui é encontrar o porquê que a conta subiu. Certo? Eu li aqui do colega, 21 metros cúbicos de água, está alto. Eu estou acompanhando uma casa lá na rua 14, que essa casa, eu olhei todo o sistema lá e estou acompanhando diariamente o percurso da conta. Quando eu fui a primeira vez, em um dia estava dando 2.000 metros cúbicos de água. Hoje já caiu para 1.000 metros por dia, ainda está alto. A última vez que eu fiz, tinha caído para 400 litros por dia. Então, o que ocorre? Nós temos que encontrar a motivação dessas contas, porque a conta só vai aumentar com o hidrômetro, primeiro se o hidrômetro tiver com problema, segundo se tiver mau uso ou vazamento, certo? Então, isso aí é que nós temos que fazer, e nós vamos continuar fazendo para aquelas pessoas que se interessarem na nossa ajuda, certo? Pronto. Gente, só para continuar. Desculpa eu dizer, o senhor só fala em vazamento. Eu não falei sobre vazamento, Tereza. Eu falei vazamento, falei mau uso e falei problema no hidrômetro. Gente, só para a audiência poder continuar. Que eu tenho outros grupos que eu lhe acompanho. O senhor disse que da rua 14 para lá não tinha nenhum problema, só das ruas que a gente estava fazendo. Eu estou mentindo? Não estou. Aonde eu andei, eu não encontrei problema. Gente, Marcos, rapidinho. Outras pessoas querem falar, vamos dar segmento. Mas